Oi, gente, vamos para mais uma aula de geografia e a gente vai falar um pouco da Europa na época da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Antes de começar a Primeira Guerra Mundial, a Europa ela estava vivendo um momento muito competitivo entre os países europeus. E principalmente na questão da industrialização, né? E um país estava meio que de olho no outro, ficava mais ou menos assim. E a Alemanha começou a investir em indústrias bélicas, que é a indústria de arma. E é toda essa competição e um espírito nacionalista. A Alemanha ela começou a se tornar uma nação muito ambiciosa na Europa. E a moto passando. E começou a expandir muito e os seus vizinhos todos ficaram de olho com aquilo, né? E ela ainda investindo em arma, e aí todo mundo também começou a investir em arma. E o nacionalismo nessa época, ele era muito forte. O que é o nacionalismo? Sou eu ter um amor muito grande pela minha pátria, pelo meu país. Então eles achavam assim que é um amor até exagerado. Eu achar que só o meu país é bom, o meu país é melhor, o meu isso, o meu, certo? O seu não, o meu é o que é o bom. Então o nacionalismo estava muito forte e aí começou a ter as divergências entre os países e formou duas alianças. Primeiro foi a Tríplice Entente, que é a França, a Rússia e a Inglaterra, e a Tríplice Aliança, que é a Alemanha, o Império Otomano e a Itália. E começou o conflito aí nos dois blocos, certo? Teve a Primeira Guerra Mundial, a Europa foi palco, né, da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perdeu e ela foi acusada e responsável por todo o conflito, e ela teve que pagar tudo pelos estragos, por um monte de coisa. E aí teve a divisão. Se vocês olharem no mapa da página 42, vocês vão ver que a Alemanha, que a Europa antes da Primeira Guerra Mundial, ela tinha países maiores. Depois da Primeira Guerra Mundial, os países eles foram se dividindo e tornou mais países, porque foram países que foram tendo a sua liberdade, né? Tipo os países do Império Austro-Húngaro. Se vocês olharem no mapa, a hora que vocês estiverem com a apostila, vocês vão ver que o Austro-Húngaro ele era enorme. Depois da Primeira Guerra Mundial ele já foi dividindo, porque as pessoas foram conquistando as suas independências. E aí teve o Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes fez com que a Alemanha tivesse que devolver os países, né, que foi a divisão que melhorou. E a Alemanha começou de novo a começar a instigar uma nova guerra, né? E aí tivemos de novo Segunda Guerra Mundial. Primeira Guerra, Segunda Guerra. Depois que teve a Segunda Guerra Mundial, o cenário já mudou um pouco. Além do que, os Estados Unidos aí já era uma potência. E aí ficou dois blocos com problema. Um lado, os Estados Unidos capitalista, o outro lado, a União Soviética socialista. Agora, qual a diferença entre capitalismo e socialismo? No capitalismo, nós temos direito à propriedade privada. Então, quer dizer que se eu tiver dinheiro para ter uma fábrica, eu posso ter uma fábrica, um hospital, uma farmácia, uma lojinha, um camelô, eu vou ter. É o que eu consigo ter. No socialismo, a propriedade ela é coletiva e o povo trabalha para o governo, certo? O
proletário no capitalismo, nós, trabalhadores, a gente trabalha e tem uma classe dominante, né, que é a burguesia. Lá no socialismo, todo mundo trabalha. Outra coisa, a economia no capitalismo ela é baseada no mercado, no comércio, o mercado tem que ser forte. E a outra economia é planificada pela sociedade. Então, todo mundo vai ganhar igual no socialismo, independente de cargo, não vai ter desigualdade social. No capitalismo já vai ter muita desigualdade social, no socialismo já não é para ter. A única coisa é que assim, no capitalismo a gente vota, escolhe, que é a democracia também. No socialismo, o governo ele tem que ser um ditador, porque se ele não for ditador, ele não consegue segurar a população, tá? E aí começou esse problema do capitalismo e do socialismo, que é a famosa Guerra Fria. Primeiro, entenda uma coisa, por que Guerra Fria? Porque é uma guerra de ideologia, uma guerra de ideais. Eu defendo o meu capitalismo, você defende o seu socialismo. E eu vou tentar convencer o máximo de país possível que o capitalismo é bom. E você vai tentar defender que o socialismo é bom e fazer com que os países aderem ao socialismo. Esse foi a Guerra Fria. Guerra Fria, além de ser uma guerra de ideais, por que foi chamada de Guerra Fria? Porque nunca chegou a um conflito de fato. Os países começaram a se armar até os dentes. Vocês vão ver que nessa época foi a época que o homem foi para a Lua, foi a época da bomba atômica. Os Estados Unidos criavam uma coisa, a União Soviética criava outra. Os Estados Unidos criavam uma coisa, a União Soviética criava outra. Então teve um avanço tecnológico, armamentista, espacial muito grande na época da Guerra Fria, tá? Então, Guerra Fria porque foi uma guerra de ideais, de ideologia, e também porque nunca chegou a um conflito de fato, certo? E aí o mundo foi dividido. Uma parte era capitalista, a outra parte era socialista. Do mesmo jeito a Europa. Uma parte era capitalista, uma parte era socialista, porque a Europa já vivia, né, num conflito ali. E aí teve uma expressão até que era usada, de cortina de ferro. Dividia a Europa, um lado capitalista, outro lado socialista. O lado ocidental era capitalista e o oriental era socialista. E é por isso que era chamado de cortina de ferro, porque se eu morava aqui no socialista, eu não podia passar para o capitalista. E assim fizeram também com a cidade de Berlim. Foi criado o Muro de Berlim. Esse Muro de Berlim, ele também foi conhecido como Muro da Vergonha, porque dividiu literalmente a cidade de Berlim. Uma parte capitalista, outra parte socialista. Certo? Hoje nós vamos até aqui. Eu fui com vocês até mais ou menos a página 44, comecinho da 44. E aí a próxima aula eu continuo com o capitalismo e socialismo, para vocês entenderem. Acho que eu já vou falar do Muro de Berlim. Então vamos lá, o Muro de Berlim que eu estava falando. Ele foi criado em 1989 e o Muro de Berlim, não, ele foi derrubado em 1989, desculpa. E ele foi conhecido como o símbolo da vergonha, porque foi uma coisa horrorosa que foi feito, porque imagina só dividir uma cidade. E literalmente, gente, quem estava de um lado não passava para o outro. E eles começaram a perceber, principalmente o socialismo, que a economia deles parou, estagnou.
Enquanto a economia do capitalismo estava bombando, a economia do socialismo estava paradinha. Por quê? Desculpa. Se eu sou capitalista, eu vou ter concorrência, certo? Se eu tenho concorrência, eu vou querer sempre fazer melhor, ok? E agora eu sou socialista. Eu não tenho concorrência. Se eu lançar essa caneta, eu socialista, todos vocês vão ter que comprar essa caneta, certo? No capitalismo, se eu lanço essa caneta, 20, 30 lança 10 vezes melhor que essa. E aí, abre a demanda, a gente compra aquilo que a gente pode comprar, certo? No capitalismo não tem concorrência. Por quê? Porque tudo pertence ao governo. E aí, o governo não abre espaço para concorrência. E o mercado fica parado. Não tem aquela competição, não tem nada disso. E eles começaram a ver até a questão das luzes, que no lado capitalista era aqueles outdoor, aqueles negócios piscando de fazer propaganda e um monte de coisa, e do lado socialista tudo escuro. Por quê? Não era nada muito colorido, as coisas eram meio sem graça, né? Era assim que eles viam. E aí eles começaram a perceber que aquilo não estava dando certo. E a própria população começou a optar pelo capitalismo. E paulatinamente o socialismo foi acabando. Hoje nós temos sim ainda alguns países que são socialistas. Um exemplo disso é Cuba. A China, que alguns falam que é um falso socialismo, mas ela é socialista. Se eu não me engano, tem uma parte acho que esqueci o nome. Mas assim, temos acho que 11 ou 12 países que ainda são socialistas. Só que não mais no socialismo tão fechado quanto começou, certo? Espera aí só um pouquinho. Então, essa é a aula. Vocês vão fazer as atividades que eu já vou deixar no post, tá? E vou deixar um link também para vocês pesquisarem sobre capitalismo e socialismo, tá bom? Beijo, tchau!